Olá pessoal, bem-vindos à nossa 19ª aula de circuitos de radiofrequência. Na aula de hoje nós vamos abordar transformações de filtro, tá? E aqui estão os tópicos abordados, isso está no capítulo 8 do livro texto, tudo bem? Páginas 415 a 421 do livro do Poser. E a ideia é a gente ver, né, finalizar aqui a parte de filtros, olhando para a implementação de filtros. Então a gente vai ver um último conjunto de transformações e identidades aqui, que são as transformações de Richards e identidades de Kuroda. Tá? Transformações de Richards permite a gente obter um filtro utilizando trechos de linha de transmissão, ou tocos, né? Que é uma forma de se referir aí a trechos de linha de transmissão, a partir de um filtro de elementos de parâmetros concentrados, como capacitores e indutores, que é o que a gente tem visto até o momento. E as identidades de Kuroda, elas permitem a gente pegar esse filtro que utiliza, né, tocos e transformar a topologia para obter uma topologia mais factível, aí, dependendo da tecnologia e tal. Tá? Então tá aí, de forma mais formal. Tá? Então elementos de parâmetro concentrado funcionam bem em frequências baixas, onde as dimensões do circuito são muito menores do que o comprimento de onda, como a gente falou. Né? Quando você vai para altas frequências, acontece aquilo, né, de que esses elementos aí, os indutores e capacitores, vão ter outros parâmetros parasitários. Né? Por exemplo, um capacitor pode ter uma resistência e uma indutância parasitária que não é mais desprezível para uma dada frequência mais alta. Tudo bem? Então pode ser inviável usar esses elementos. Tá? E daí que entram as transformações de Richards. As transformações de Richards permitem obter seções de linhas de transmissão, às vezes chamadas de tocos de linha de transmissão, ou simplesmente tocos, terminadas em curto ou aberto. A gente já viu que tocos terminados em curto ou aberto você consegue obter reatâncias, né, com qualquer valor. Então, terminados em curto ou aberto com impedâncias de entrada ou admitâncias de entrada equivalentes aquelas dos elementos de parâmetro concentrado. Então você vai obter um trecho de linha de transmissão ou um toco terminado em curto ou terminado em aberto que vai ter uma impedância na sua entrada igual àquela impedância do capacitor ou do indutor que você utilizaria no filtro original. Aí você pode fazer a substituição, tá claro? Além disso, tá, você tem as identidades de Kuroda que permitem obter configurações mais propícias, tá, para essa implementação de filtros usando linhas de transmissão, não a implementação original utilizando capacitores e indutores, né, elementos de parâmetros concentrados, mas a implementação com linhas de transmissão. Essas identidades de Kuroda permitem você obter uma topologia mais adequada, aí, adicionando tocos entre os elementos indutivos e capacitivos do projeto ou do design original. Aí vai ficar claro, né, porque que isso é importante para você obter uma topologia factível. Então, da teoria de linha de transmissão, sabemos que um trecho de linha com impedância característica Z0 e comprimento L, terminada em curto, né? Então, exatamente isso daqui, tá? Comprimento L, impedância Z0 e terminada em curto, tem impedância de entrada igual, né? Essa segunda parte aqui, tá? JZ0 tangente de beta L. Para observar isso aqui, a gente já passou por isso nas aulas anteriores, aí, onde a gente estava tratando de linha de transmissão, né? Mas só lembrando, basta você, nessa expressão aqui para impedância de entrada, substituir ZL por 0, que é correspondente a um curto, e calcular e você vai obter isso aqui. Tá? Isso é equivalente a um J vezes X, que é uma reatância, onde essa reatância é tudo isso aqui, Z0 vezes tangente de beta L. Tudo bem? E vai depender do comprimento da linha L, né? Além disso, um trecho de linha com admitância Y0, tá? 1 sobre Z0, né? Então, equivalente a ter impedância Z0, mesma coisa. E comprimento L, terminado em aberto agora, né? Não mais em curto, mas em aberto, tem admitância de entrada YIN, que é 1 sobre ZIN, é só calcular 1 sobre isso daqui, igual, né? YIN igual JY0, 1 sobre Z0, né? Vamos só colocar aqui Y0 igual a 1 sobre Z0 vezes tangente de beta L. De novo, é dessa mesma expressão aqui, você, se for um aberto, ZL é igual a infinito, tá? Resolve por L'Hopital e toma o inverso que você vai obter essa susceptância aqui, tá? De novo, né? Isso aqui vai ser igual a J vezes B, onde B é uma susceptância, que vai ser igual a esse termo aqui, Y0 tangente de beta L, tá?
Vamos notar que é isso aí. Então as transformações de Richards consistem em substituir a frequência ômega das impedâncias e admitâncias por ômega maiúsculo, tá, igual a tangente de beta L. Então basicamente isso daqui vai ser o ômega maiúsculo, isso daqui vai ser o ômega maiúsculo. Daí você vai ter, né, J vezes Z0 ômega, que fica semelhante a J ômega minúsculo L, né? Então nesse caso Z0 fará o papel da impedância. Esse cara aqui vai ficar, né, J vezes Y0 ômega, que é semelhante a J ômega minúsculo C, né, que é a susceptância capacitiva e tal. Tudo bem? Então, ômega maiúsculo igual a tangente de beta L, e essa é a transformação, né? Você pode obter aqui beta ou substituir o beta por ômega dividido pela velocidade de fase e tal, mas essa é a transformação. Então você vai transformar ômega, né, por ômega maiúsculo. Então, substituindo a frequência ômega por ômega maiúsculo, a reatância de um indutor fica, né, J vezes XL, a reatância no caso é XL, vai ficar sendo igual a J ômega L, tá? Lembra que antes a gente tinha aqui J ômega L, né? O usual é tratar como ômega minúsculo, tá? Onde esse ômega, como a gente acabou de ver, é tangente de beta L. Substituindo a frequência ômega por ômega maiúsculo, a susceptância de um capacitor vai ficar, né, J vezes a susceptância é BC, né, susceptância capacitiva. Vai ficar J ômega C, tá? Ômega maiúsculo aqui, onde ômega de novo é isso daqui, tá? Então, por comparação, a gente vê, né, que esse cara aqui está entrando no lugar onde você tinha na expressão anterior o Z0, né? E esse cara aqui está entrando onde a gente tinha na expressão anterior o Y0 para o toco terminado em curto, aqui no primeiro caso, e o toco terminado em aberto aqui embaixo. Então esses resultados indicam que o indutor é substituído por um toco em curto, tá? Esse caso aqui, com Z0 igual a L. Você vai pegar um trecho de linha de transmissão terminado em curto, só que aqui o Z0 você vai fazer igual à indutância, né? Tudo bem? E daí, com isso, né, a impedância vista na entrada vai ser essa daqui, tá? Com essa reatância aqui, XL, para um comprimento de linha adequado para que isso aqui seja igual a ômega, né? Então o comprimento aqui vai determinar a frequência. Então, o comprimento da linha vai estar relacionado com a frequência, vai te determinar a frequência, e a indutância vai ser implementada aqui através da impedância característica da linha de transmissão. Com isso você vai obter a mesma impedância de entrada que a impedância original do indutor, tudo bem? Para aquela frequência, de novo, a frequência vai estar relacionada com o comprimento da linha, e a indutância vai ser atribuída aqui à impedância característica da linha, tá? Aqui embaixo você teria algo similar, né? Um capacitor é substituído por um toco em aberto. Então vamos desenhar aqui um toco em aberto com impedância característica, tá? 1 sobre C, porque a admitância característica Y0 seria C, né? Como a gente viu, por comparação aqui, você teria um Y0 aqui nesse lugar, né? Então a impedância vai ser 1 sobre C. Então você vai pegar aqui e colocar, né, uma linha com Z0 igual a 1 sobre C, terminada em aberto, e isso vai ser fazer o papel de um capacitor, tá? Com comprimento L, de novo, né? Como isso aqui é o ômega, tangente de beta L vai ser o ômega, então o L vai determinar a frequência, tá? E a capacitância aqui vai permitir, vai ser implementada aqui, né? O valor C através da impedância característica da linha de transmissão. Com isso você vai ter uma admitância de entrada igual a admitância capacitiva do capacitor original. Então você está substituindo o indutor e o capacitor por toco terminado em curto e um toco terminado em aberto com esses parâmetros. Com isso você garante as mesmas impedâncias de entrada ou admitância de entrada. Vamos um passo além agora e falar da frequência. Então vimos que para um filtro normalizado a frequência de corte ω/C era unitária para o filtro normalizado, né? Transformação de Richards é implementada para obter a frequência ômega maiúscula e unitária também, então normalizada. Então ômega, que é igual, como a gente viu, tangente de beta L, né, ou tangente de 2π sobre lambda, isso daqui é igual a beta L, né, sendo igual a 1.
normalizada, né? Você pode observar que para você ter isso, você tem que fazer L igual a lambda sobre 8 na frequência de operação. Por quê? Se você substituir lambda sobre 8 aqui, você vai ter 2π sobre lambda, né? 2π sobre lambda vezes L, que é lambda sobre 8. O que acontece? Lambda corta com lambda, isso aqui vai ser igual a π sobre 4. Tangente de π sobre 4 radianos é 1. Então, a frequência vai estar embutida aqui, nesse termo aqui, né? Todas as linhas de transmissão vão ter comprimentos lambda sobre 8. Tá? Lembrando que o comprimento de onda está relacionado com a frequência, né? Lambda é igual à velocidade de fase sobre a frequência, não é isso? Então, dessa forma aí você vai ter, então todos os tocos de linha de transmissão vão ter comprimento lambda sobre 8, então com isso você vai garantir que, né, que na frequência de corte o lambda em questão vai ser lambda C, tá? E o comprimento da linha de transmissão vai ser lambda C sobre 8. Então esse gráfico aqui em cima, tá, sintetiza tudo isso. Você vai substituir o indutor com uma impedância indutiva de entrada JXL, XL é a reatância indutiva, né, por um toco, tá, com impedância característica igual à indutância original, comprimento L, tá, L igual a lambda sobre 8 na frequência de corte, tá, então lambda C sobre 8 aqui no caso, né, e terminado em curto, porque daí nesse caso você vai ter, tá, a impedância indutiva na entrada igual à impedância indutiva original. Você vai também substituir um capacitor, né, com uma admitância capacitiva aqui J vezes BC, BC é susceptância capacitiva, por um toco, tá, com comprimento igual a lambda sobre 8 na frequência de corte, terminado em aberto e com impedância característica igual a 1 sobre C, capacitância original. Com isso você garante que você tem a admitância original que você tinha para o capacitor aqui na linha de transmissão também, na frequência de corte e em frequências ao redor dessa frequência de corte. Então é importante ressaltar e deixar bem evidente isso aqui, tá? É L igual a lambda sobre 8 na frequência, né, em ômega igual a ômega C ou F igual a FC. Tá? A gente, né, relaciona a frequência com lambda da forma que a gente já conhece aí. Então, L igual a lambda sobre 8 no comprimento de onda correspondente a ômega C. Na frequência ômega igual a 2 ômega C, o comprimento da linha será L igual a lambda sobre 4. Né? Se em ômega C o comprimento é lambda sobre 8, em 2 ômega C vai ser lambda sobre 4. E daí beta vezes L, né, no lugar de dar π sobre 4, vai dar π sobre 2. Tangente de π sobre 2 é infinito e o filtro terá um polo de atenuação. Isso está ilustrado aqui, tá? Em ômega C, você tem a frequência de corte, em 2 ômega C, né, tende a infinito aqui o PLR. Então, o gráfico da PLR em função da frequência. Só que a resposta do filtro vai ser periódica, com período 4 ômega C. Isso não acontecia para o filtro que utilizava capacitores indutores, elementos de parâmetros concentrados. Ela não era periódica, era simplesmente um filtro passa-baixa, né? A banda passante era frequências baixas, para frequências mais altas, conforme você aumentava a frequência, a atenuação aumentava. Aqui você vai ter uma resposta parecida com o que está ilustrado aqui, onde essa resposta que está ao redor de ômega igual a 0 aqui vai se reproduzir em ômega igual a 4 ômega C, 8 ômega C e assim por diante. Tá? Então você vai ter aqui, nessa faixa de frequências, por exemplo, o que seria um filtro passa-faixa, né? Ao redor de 4 ômega C, 8 ômega C e assim por diante. Então, a resposta se torna periódica. Esse é um efeito colateral, tá? Então, você pode usar... Isso implica o quê? Que você pode usar o filtro para uma faixa... Ele vai funcionar bem ao redor de uma faixa ao redor de ômega C. Então, assim, para frequências distantes de ômega C, as impedâncias dos tocos não corresponderão às impedâncias dos elementos de parâmetros concentrados e o filtro não se comportará como projetado. Tá, você vai ter uma resposta periódica, então você tem que ter isso em mente. Aí nós passamos a falar das identidades de Kuroda. As identidades de Kuroda são usadas para efetuar as seguintes operações. Tá? Separar tocos fisicamente, então você vai substituir no filtro original capacitores e indutores por linhas tocos terminadas em aberto e em curto, tal, mas, né,
para fazer uma implementação prática, pode ser que você tenha que separar esses tocos aí, né, em paralelo ou em série. Então, para separar eles fisicamente, senão você não consegue fazer o dispositivo, fabricar o dispositivo. A primeira aplicação das identidades de Kuroda é você separar fisicamente, né, 2 ou mais tocos, adicionando uma seção de linha de transmissão ou um toco entre eles. Além disso, é possível transformar tocos em série em tocos em paralelo e vice-versa, né, tocos em paralelo em tocos em série. Tá? Nos permitem fazer isso e transformar valores de impedância característica não práticas, né? A gente viu que a gente vai fazer essas transformações aí com as identidades, as transformações de Richards, né? Transformar capacitor em toco terminado em aberto e indutor em toco terminado em curto, com impedâncias características aí que pode ser L ou 1 sobre C, tá? E dependendo do caso isso pode implicar valores não práticos. Tá, então você pode usar também identidades de Kuroda para transformar impedâncias características que não são práticas em valores mais apropriados para serem implementados. Nesse contexto das identidades de Kuroda, a gente vai definir um termo aqui que é um elemento unitário. Tá? Elementos unitários são seções de linha de transmissão, trechos de linha de transmissão ou tocos adicionais que são usadas para as funções descritas, né, que a gente vai ver na tabela no próximo slide, possuindo comprimento também igual a lambda sobre 8, como a gente viu ali nas transformações de Richards. Então, na representação das identidades de Kuroda, cada caixa que a gente vai ver na tabela a seguir representa um elemento unitário. Tá? O elemento unitário que, de novo, né, um trecho de linha de transmissão, comprimento lambda sobre 8, vai ser representado através de uma caixa, com impedância característica dessa linha indicada na caixa e comprimento L igual a lambda sobre 8, como a gente disse. Os indutores e os capacitores que vão aparecer na tabela representam os tocos em curto ou em aberto, né? Porque a gente vai fazer um filtro agora com tocos e tal, então, só que no lugar de desenhar toco, na tabela aparece indutor e capacitor, onde você vê o indutor, né? Você imagina que você tem uma linha de transmissão terminada em curto, o capacitor, uma linha terminada em aberto, em ambos os casos o comprimento é lambda sobre 8. Então aqui estão as identidades de Kuroda, tá, representada nessa tabela gráfica, né, onde você vai utilizar nas identidades aqui n, tá, uma nova constante n, tal que n ao quadrado é 1 mais Z2 sobre Z1. Z2 e Z1 vão ser as duas impedâncias características que vão ter em cada caso. Então você vai ter 4 identidades correspondentes a cada uma dessas linhas aqui. Na primeira identidade aqui você vê, né, que um capacitor com capacitância 1 sobre Z2, de novo, né, Z2 vai ser uma impedância característica, capacitância 1 sobre Z2 cascateado com essa caixa aqui, né, com impedância característica Z1, a gente já falou o que as caixas seriam, né, ele é equivalente a uma caixa com impedância associada Z2, que originalmente estava associado com a capacitância do capacitor, né, o inverso dela. Z2 sobre N ao quadrado, onde o N ao quadrado é isso daqui, tá? Cascateado, trocando a ordem aqui, a ordem importa, né, com o indutor em série, tá? O capacitor estava em paralelo, o indutor em série, com indutância igual a Z1, né, sobre N ao quadrado. Tá? A gente falou que na tabela, onde você tiver uma caixa, é porque você tem aqui uma seção de linha de transmissão com impedância característica identificada na caixa, né? E comprimento, tá, igual a quê? Lambda sobre 8, né? O elemento unitário. Então, a caixa é o elemento unitário. Você tem um elemento unitário com impedância característica Z1, cascateado aqui, né, com capacitor em paralelo, tá? Com capacitância 1 sobre Z2. O capacitor em paralelo com impedância 1 sobre Z2 é equivalente a uma linha de transmissão terminada em aberto. A gente poderia desenhar aqui, a gente já vai fazer isso no próximo slide. Tá? Então, onde você vê um capacitor aqui, em paralelo, você teria uma linha de transmissão em paralelo. Então, o terminal de cima saindo da linha de cima, o terminal de baixo saindo da linha de baixo, com impedância característica Z2, terminado em aberto, comprimento lambda sobre 8 na frequência de corte e tal. Você pode substituir isso por o quê? Um elemento unitário com esse novo valor aqui de impedância característica, que agora é Z2 sobre N ao quadrado. Né? Olha de onde vem o Z2 aqui, da capacitância. Também cascateado aqui, só que na ordem inversa. Né? A linha de transmissão, o elemento unitário aqui está na esquerda, aqui ele estava na direita. Com agora um indutor em série. Tá? Então você transformou um elemento
um toco em paralelo e um toco em série, perceba isso. E além disso, o toco original, né, estava em aberto e agora ele está em curto aqui, né, porque esse indutor aqui está representando um toco em curto, em série aqui, com impedância característica Z1 sobre N ao quadrado. Tudo bem? Ficou claro essa primeira aqui? Na segunda, então vamos passar a falar aqui, né, dessa forma. Você tem equivalência, ou você pode substituir, tá, um toco em série com impedância característica Z1, terminado em curto, porque é um indutor, né, impedância indutiva, cascateado aqui com elemento unitário com impedância característica Z2, tá? Você pode substituir isso por um elemento unitário com impedância característica N ao quadrado vezes Z1, cascateado com um toco em paralelo terminado em aberto com impedância característica N ao quadrado vezes Z2. Tudo bem? Essa é a segunda identidade. De novo, se transforma algo que está em série em algo que está em paralelo, tá? A terceira identidade, tá? Você tem cascateados aqui, né? Um toco em curto, em paralelo, com impedância característica Z1, cascateado com um elemento unitário com impedância característica Z2. Isso pode ser substituído, é intercambiável, por um elemento unitário com impedância característica Z2 sobre N ao quadrado, tá? Cascateado com um elemento agora também em paralelo, tá? Terminado em curto, um toco terminado em curto com impedância característica Z1 sobre N ao quadrado. Então você trocou a ordem das coisas aqui, não transformou o que estava em paralelo em algo que está em série, continua em paralelo aqui, mas contanto que ele tenha um transformador com razão aqui, né, de 1 para N ao quadrado, cascateado com esse toco terminado em curto em paralelo. Então isso aqui é equivalente, tá? Por fim, algo similar, né? Imagina que você tem um toco em aberto, em série, com impedância característica Z2, né? E isso está cascateado com elemento unitário com impedância característica Z1. Você pode substituir isso por um elemento unitário com impedância característica N quadrado vezes Z1, está cascateado com, de novo, né, um toco em aberto ainda em série, tá? Só que agora com impedância característica N quadrado Z2, cascateado também, tá, com um transformador com razão N ao quadrado para 1. Tudo bem? Essas são as 4 identidades. Vou pegar aqui a primeira e fazer a correspondência do que você teria em termos de linha de transmissão, tá? Vocês podem fazer isso para as demais, tá? De novo, a primeira era um toco terminado em aberto, em paralelo, com um elemento unitário, se transforma em um elemento unitário, né, cascateado, trocando a ordem aqui, com um toco em série terminado em curto, tá? Então, isso aqui seria, isso que eu estou falando, né, representado graficamente, seria isso daqui, tá? Esse é o toco terminado em aberto, que está no lugar desse capacitor. Lembra que a capacitância é 1 sobre a impedância característica, então é conveniente você já representar a capacitância aqui como 1 sobre Z2, porque Z2 vai ser direto a impedância característica do toco terminado em aberto, que esse capacitor aqui está representando. A gente já viu lá as transformações de Richards, né, que essas coisas são equivalentes, tá? E aqui você tem o elemento unitário, tá? A impedância característica dele é Z1, L igual a lambda sobre 8 na frequência de corte e tal, beleza? E é isso daí. Aí você pode substituir isso daqui por isso, né, que vai ser o quê? Um elemento unitário. Então agora o elemento unitário está aqui na esquerda, onde antes ele estava na direita. Ele tem impedância característica Z2 sobre N ao quadrado. Isso vai ser impedância característica da linha de transmissão. Comprimento lambda sobre 8. N quadrado tem que ser, tá, 1 mais Z2 sobre Z1, né? Z2 sobre Z1. E esse é o novo elemento unitário. Ele vai estar cascateado com, né, o indutor em série aqui vai ser o quê? Né? Um toco terminado em curto, tá? Com impedância característica Z1 sobre N ao quadrado. Aqui vai ser direto a impedância característica, né? Terminado em curto eu já falei, em série, tá? Comprimento lambda sobre 8. Então isso aqui é o que na prática, né, está representado quando você olha isso aqui lá nas 4 identidades de Kuroda. Você pode fazer ou desenhar todas as demais. Eu chamo atenção para esse fato aqui, tá? Prestar muita atenção na hora de projetar os filtros aí e tal, né? Se a capacitância é 1 sobre Z2, isso aqui vai ser, vamos lembrar lá das transformações de Richards, né, corresponder
a uma linha de transmissão terminada em aberto, só que com impedância característica igual a 1 sobre C. Então a impedância característica vai ser o próprio Z2 aqui. Porque se C, né, é 1 sobre Z2, 1 sobre C é Z2. Então o Z2 vai ser direto a impedância característica que está entrando aqui. Então isso é fonte de erro algumas vezes aí quando você vai projetar filtros e tal, né, usando transformações de Richards. Mas isso que tá aqui, né, que é essa identidade aqui traduzida, tá, para